Não retiro nenhuma crítica que fiz a Moraes, nem a Viviane, nem a sua família. Mas, se o conteúdo desses e-mails, de fato for isso que a PGR afirma, esses dois irmãos têm que estar fora de circulação. Isso é uma grande verdade, né? Careca. Segundo informações da Revista Oeste, o Procurador-Geral da República, que eu chamo carinhosamente de Panaca-Geral do Regime, Paulo Gonetti, fez um boquete, Paulo Gonetti denunciou os irmãos Raul de Oliveira e Oliverino de Oliveira em virtude de supostas ameaças e perseguição contra o nosso Duce, nosso Führer, nosso guia, nosso condutor, o protetor da democracia, ele que é o primeiro de seu nome, ele que é o nosso cara, ele que é o nosso caramba, ele que é o nosso caraô, ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é o resto de toco, ele que é um pouco sozinho, ele que é a cobra, ele que é o pau, que é João, que é José, ele que é um espinho na mão, ele que é o corte no pé, ele que é luz, ele que é raio, ele que é estrela, ele que é o luar, ele que é a manhã de sol, ele que é o iaiá, ele que é o ioiô, ele que segura o tchan, ele que amarra o tchan, ele que passa por debaixo da cordinha, ele que desce na boquinha da garrafa, ele que é a mosca na sopa, ele que é o dente do tubarão, ele que é o sangue no olhar do vampiro, ele que é as juras de maldição, ele que é o filho reborn que ainda não veio, ele que é o princípio, ele que é o fim, ele que é o meio, ele que é o ontem, que é o hoje, que é o amanhã, ele que é o alfa, ele que é o ômega, ele a quem nós devemos dar glória pelos séculos dos séculos, sob pena de tomarmos bem no olho dos nossos séculos o nosso ditador Alexandre de Moraes e a sua família multimilionária, quero repetir aqui. Lembrando que os dois irmãos foram presos pela Polícia Federal em maio do ano passado, e neste ano eles conseguiram regime domiciliar. A acusação foi apresentada no mês passado à relatora do caso, Bento Carneiro. De acordo com os documentos, os denunciados enviaram mensagens com ataques a Moraes, a mulher do juiz, Viviane Bart, multimilionária de Moraes, e a filha do casal, Juliana, herdeira de Moraes, entre abril e maio de 2024. Conforme a PGR, resumidamente, são ameaças de mal injusto e grave, com referências a práticas de sequestro, tortura e morte. A PGR afirma que as mensagens descreviam detalhes da rotina da família, bem como locais próximos ao escritório Bart de Moraes, Sociedade de Advogados, indicando possível vigilância. Ora, não retiro nenhuma crítica que fiz a Moraes, nem a Viviane, nem a sua família. Mas, se o conteúdo desses e-mails, de fato for isso que a PGR afirma, esses dois irmãos têm que estar fora de circulação. Isso é uma grande verdade, né, Segredo? Mas não deveria ir na primeira instância? Porque qual é a afetação? Por quê? Não tem foro privilegiado? Exatamente, essa é a pergunta. Por que ele está indo com a Carmen Lúcia? Qualquer um, nós devemos, todos nós em algum momento recebemos ameaças mais fortes, menos fortes. O foro privilegiado é para quando o ministro do STF é acusado e não vítima. Então não deveria estar no STF? Não deveria estar no STF. Por que está? Porque deve ser culpa do Bolsonaro, certamente. Bem provável. Mas isso é mais uma oportunidade para a gente analisar que é seletiva. A colocação do foro passou a ser uma referência apenas. E alguém determina se vai na primeira instância, como deveria, e vai lá e cumpre toda a sequência de primeira instância, recurso, vai para a segunda instância, STJ e STF eventualmente. Mas não pode ir num lugar em que os colegas do ministro que está sendo teórica vítima, e sempre temos que reforçar, ninguém está a favor de violência, muito menos de sequestro ou grave ameaça. Mas eu não entendi até agora, e não entendo direito, vocês entendem, por que isso não está na primeira instância? Não, você tem toda a razão. E nós temos aqui o seguinte, dois irmãos que, em sendo verdade o que a PGR diz sobre o conteúdo do e-mail deles, são dois criminosos,
são duas escórias da sociedade, mas que ao mesmo tempo em que são escórias da sociedade, tornaram-se presos políticos pela escória do STF. Sim, em virtude do ativismo judicial. Exato. Perfeito, é isso aí. A não ser que ele tenha dado uma nova interpretação de que em virtude do e-mail, suposto e-mail, estou me baseando pelo que a notícia está trazendo, não vimos os autos, né? Mas então o e-mail ele teria recebido no e-mail corporativo dele lá do STF. E aí o crime teria sido condenado dentro do STF. É a única justificativa. Existe um artigo no regimento interno, né, que diz que quando o crime é cometido nas dependências do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar e investigar. Mas esse Mas acontece o seguinte, lógica, isso teria que acontecer dentro do Supremo e não no escritório, a não ser que o escritório Bartes de Moraes seja uma extensão do Supremo. Eu fui agora eu entendi. Então o Supremo está assumindo, a PGR está assumindo que o escritório da mulher do Moraes é uma extensão, um puxadinho do STF. É por isso que são multimilionários. Eu fui irônico e proposital agora, né, propositivo também, porque o inquérito 4781 das fake news é similar. O crime não aconteceu no STF, mas ele foi tratado como se tivesse acontecido. O caso do Daniel Silveira, inclusive, é parte do mesmo princípio. O crime não foi cometido lá, ele tinha foro privilegiado, sim, era um deputado federal, mas... Por que ficou flagrante eterno? Porque estava na internet, então eu fiz essa ilusão. Foi Alexandre de Moraes que determinou isso. Não, é flagrante eterno porque está na internet, está na rede, então ele pode decidir de qualquer maneira. Infelizmente, apesar dessas pessoas, se fizeram realmente, cometeram efetivamente esse tipo de crime com essa gravidade, ainda assim, Pavinato, defendo que eles devam ter o devido processo legal, direito à ampla defesa e o contraditório, ao juiz natural, como muito bem lembrou o Segré, para que aí sim, então, possam ser devidamente julgados. Mas aí agrego outra pergunta, uma pergunta, eu não entendo de novo nada de questões legais. Vamos imaginar que qualquer pessoa faz uma ameaça contra alguém. Eu tenho visto pessoas que cometeram homicídio e como ter endereço fixo e trabalho justificado, elas respondem em liberdade. Por que nesse caso foi feita uma prisão preventiva e o cumprimento agora com prisão domiciliar? Pergunto. Outra excelente pergunta. Depende dos critérios que estão sendo utilizados. Depende de quem é a vítima. Se a vítima é a bosta do cidadão comum, tudo bem. 215 milhões de cidadão comum, mata uma. Agora, se é um soberano, é um ataque à soberania. Entendeu? Deve ser isso. Certo. Eu estou imaginando, eu estou conjecturando aqui. Não, estamos todos, na verdade, conjecturando quando se trata do Alexandre de Moraes, né? Agora, é preciso também que se verifique na investigação, né, Pavinato, se eles teriam eles conseguem transformar até psicopata em perseguido político. Exatamente. Não, mas primeiro precisa ver se o psicopata o cara teria que transforma psicopata em vítima é o quê? É mais psicopata ainda. Essa que é a verdade do negócio. A gente está muito mal. Precisaria, de novo, reforço aqui, precisaria ver se eles teriam condições, primeiro, de fazer a vigia que eles, de repente, alegam ter feito, se teriam condições de promover um sequestro. Agora, infelizmente, muitas das vezes, a redação das nossas leis são tão subjetivas que permitem que determinados psicopatas façam aquilo que acham correto para punir qualquer pessoa. Agora, olha, de Moraes saiu lá na Vaza Toga. Ele mandava investigar a vida até do pedreiro. Por que ele não está preso também? Fez ameaça, talvez. Uai, ele não fez ameaça direta, mas ele falou assim, olha, eu quero foder com a Revista Oeste, acha alguma coisa aí. Não tem nada. Aí ele mandou o Ayrton Vieira. Aliás, tem visto o Ayrton Vieira? Não. Não tem mais, ele que foi cancelado o visto dele. E aí fala, manda usar a criatividade. Manda usar a criatividade. Mas aí, de novo, quando você esse o problema, nunca ameace, faça. É o que Alexandre de Moraes ensina.
Sim. está pensando em cometer um crime, cometa. Agora, alguém tem que estar olhando isso. Quando você vê o Tagliaferro... Deus. Pode ser, tomara. Mas quando o Tagliaferro faz essa denúncia, alguém dos ministros dizendo, peraí, se ele realmente está fazendo essas denúncias e tem alguma coisa de certo, precisamos investigar. Não estou dizendo que a acusação procede. Eu não sei. Mas se tem essa situação, em qualquer outro contexto, nunca estaria sendo processado aquele que fez a denúncia. Estaria sendo investigado para ver se essa denúncia procede. Não procede, pau contra aquele que denunciou erradamente, porque aí tem, inclusive, litigância de má fé e tal, mas pô, ninguém investigou e coloca ele como réu. É estranho. Tudo é estranho. Tudo é estranho. Olha que coisa estranha também, quem diria? Ao cumprir mandados de busca e apreensão, na semana passada, por corrupção no Ministério da Educação, os investigadores da Polícia Federal foram recebidos em um dos endereços dos alvos. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.